eu tenho aqui um estudante que consiga acertar, ó, olha aqui um padrão dele, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 questões, certo? Tá? Esse participante A, ele conseguiu acertar das 10 questões, 5 questões aqui com um nível mais baixo. Tá? E o outro participante aqui, o participante B, conseguiu acertar 5 questões, só que a maioria no nível mais alto. E as fáceis, a maioria dos fáceis ele errou. Tá? No sistema que eles têm para calcular, um participante como esse é capaz de fazer 310 pontos com essas 10 questões. E o outro, 480 pontos. E como é que ele fez muito mais pontos acertando as mais fáceis, o outro fez menos pontos acertando as mais difíceis? Coerência. Porque existe uma grande chance desse participante aqui ter acertado por chute. Uma grande chance de acertar por chute. Pode até ser que alguma dessas questões ele ia ter acertado com conhecimento, habilidade e competência. Mas tudo isso aqui, não. A chance de chute é grande. Não é pouca, ela existe. Como ela existe, então isso se considera. Não há coerência. É como se falasse assim, o cara consegue saltar 80 centímetros, mas não é capaz de soltar 20 centímetros? Não. Para ele saltar 80 centímetros, ele tem que também passar pelos 20, não tem? Certo? Como é que eu vou saber, por exemplo, fazer soma de números decimais, se eu não sei fazer soma de números inteiros? 1 mais 1 eu não sei, mas 1,1 mais 1,2 eu sei. É incoerência, não é? Não é incoerência? Isso mostra que o conhecimento, mesmo que ele tenha acertado, se ele não foi para o chute, o conhecimento dele é frágil. A gente não pode comparar o resultado de uma prova, de uma área de conhecimento com o resultado de outra. Porque as medidas que são feitas, a métrica utilizada para isso, as escalas, são completamente diferentes. Tá? Eu não posso comparar, por exemplo, uma prova de ciências humanas com a prova de ciências da natureza. São conceitos diferentes, habilidades, competências diferentes. Mas essa ideia de você, em termos de questões fáceis ou difíceis, isso pode ser pensado sim. Tá? Não em termos da prova. Tá? Fala assim, o que significa fazer 500 pontos em ciências da natureza e fazer 600 em ciências humanas? Não posso comparar. São coisas diferentes. Tá? São coisas bem diferentes. É que nem vou comparar. É porque que eu consigo abrir uma porta e eu não consigo fazer um pastel. Não tem relação nenhuma, né? Certo? Então, são coisas completamente distintas, né? Habilidades distintas, material que eu vou utilizar totalmente diferente, certo? Agora, dentro, por exemplo, de uma mesma área de conhecimento, eu posso comparar assim, tipo de um ano para o outro, ou como você falou, das questões fáceis com essa ideia, essa parte de questão fácil para a questão difícil, a ideia de numericamente pensar dessa forma, sim, tá? Mas, para entendermos bem isso, aí é que está um item, uma característica importante que eu quero passar para vocês. Todo item, quando ele é montado em cima de um modelo matemático. Esse modelo matemático, ele forma uma curva característica do item. Essa curva característica do item mostra qual é a proficiência, ou seja, a pontuação que ele pode fazer, que a pessoa que vai responder pode responder, fazer de pontuação, e qual a probabilidade que ele tem de acerto. Em cima de um modelo matemático, certo? Dentro de todo item tem um gráfico desse, gente. Desse tipo montado. Todo item. Das 45 questões, 45 itens que aparecem lá, todos eles têm um perfil de característico de curva. Tá? O que mostra essa curva? Ela tem alguns elementos que são avaliados aqui, que são os parâmetros utilizados para fazer essa medida. São 3 parâmetros aqui. Deixa eu mostrar aqui. Olha os parâmetros. O parâmetro de discriminação, o parâmetro de dificuldade e o parâmetro de acerto casual. O chute, certo? Existe esse parâmetro. A pessoa pode acertar por chute? Mamãe mandou escolher isso. Tem, certo? Então tem esse parâmetro, tá? Então o modelo matemático da teoria e resposta do item, usado no Enem, considera 3 parâmetros essenciais para avaliar a qualidade do item e, consequentemente, a qualidade da medida. O parâmetro da discriminação é o poder de discriminação que cada questão possui para diferenciar os participantes que dominam dos participantes que não dominam a habilidade avaliada naquela questão. Ou seja, esse parâmetro ele vai separar quem tem a habilidade, a competência e o conhecimento para responder aquela questão de quem não tem. A redação da questão tem que fazer isso.
Tem que ter essa capacidade. Isso é mensurado. Mensurado como, professor? Lembra do pré-teste que eu falei? O pré-teste? O pré-teste ele serve para estabelecer a medida dos parâmetros. Tá? Mas é tirado do nada? Ah, aí que está. O pré-teste ele é baseado em quê, então? Comparado com o quê? O Enem, lembra que ele sofreu a mudança que eu falei a vocês em 2009? Então, o Exame Nacional de 2009 serviu de referência. Ele é a base para ser comparado com todos os anos que vêm depois. Então, o que eles fizeram em 2009? Estabeleceram um padrão de acerto de questões, um padrão de dificuldade de questões, um padrão de acerto casual de questão e de discriminação. Tudo isso foi estabelecido naquele ano. Eles estabeleceram uma medida na época. Por exemplo, que medida? Quantas pessoas acertaram, fizeram pelo menos 500 pontos de proficiência numa área de conhecimento? Eles conseguiram fazer, em cima disso, um percentual de acertos, de uma probabilidade de 65% na época. 65% dos estudantes que fizeram o Enem naquela época conseguiram fazer 500 pontos. Esse 500 pontos foi a medida que eles adotaram como referência. Eu preciso isso, porque toda vez que você faz medida, você faz uma comparação. Por exemplo, eu quero medir esse quadro. Comparo com o quê? Posso comparar com meu palmo? Posso ou não posso comparar? Quantos palmos medem esse quadro? Posso fazer essa medida. Tá, palmo não é uma boa medida, porque meu palmo é diferente dos outros, né? Mas posso pegar uma régua de 30 centímetros e medir quantas réguas de 30 centímetros dá esse quadro? É só multiplicar depois quantas réguas pelo tamanho de 30 centímetros. Eu tenho o tamanho do quadro. Então, toda vez que eu faço uma medida, eu comparo algo que eu quero saber quanto mede com algo que eu já conheço quanto mede. Então, o que o Enem fez? O pessoal do Enem fez? Eles fizeram como referência de medida a avaliação que eles aplicaram aos alunos no ano de 2009. Dos resultados obtidos em 2009, serve de referência para comparar agora o quanto que é o grau de dificuldade. Se algo é mais difícil do que as pessoas conseguiram acertar naquela época, ou mais fáceis. Entendeu? E qual a proficiência média que eles determinaram naquela época? 500 pontos. Então, quando eu coloquei aquela reguinha ali, que vocês viram do lado do desenho do carinha saltando, certo? A gente vai voltar nela depois, vai estar a marca de 500 ali. É o padrão de referência. Tá ok? Tá? Então, nós temos um padrão de discriminação que mostra para nós a separação entre quem sabe, quem não sabe, quem tem habilidade e quem não tem. O parâmetro de dificuldade. Dificuldade significa, mesmo que eu tenha o conhecimento, a competência, a habilidade, qual é o grau de dificuldade que eu vou encontrar nisso? A questão é difícil mesmo para mim ou não? Tem pessoas que vão encontrar mais dificuldade e pessoas vão encontrar menos dificuldade. Por exemplo, fritar ovo. Um monte de gente sabe fritar, não sabe? Mas fritar ovo é igual para todo mundo? Ah, eu tenho certeza que a gente frita com ovo dos olhos vendados. Tem gente que vai fritar o ovo, gasta ali uma meia hora para fritar o ovo. Certo? Então tem a habilidade de fritar o ovo, não tem? Tem a competência, não tem? Mas a dificuldade é a mesma? Não. Então tem que ter um parâmetro, ok? Numérico, estou dizendo para vocês, que vai medir esse grau de dificuldade. Ok? Tá? Tem o parâmetro de acerto casual. Ou seja, qual a probabilidade daquele respondente acertar a questão no chute? Existe a probabilidade, mas qual a probabilidade dele? Tá? Então, quando a questão é montada e o item é elaborado em cima de todos os parâmetros, é montada uma curva. Então, tem curvas aqui que elas são mais inclinadas aqui, outras são mais suaves, certo? Ok? Então, o grau de dificuldade, ok? O parâmetro de discriminação e o acerto casual aparece aqui. Ó. O A, que aparece aqui, ó, a inclinação da reta nesse ponto. Ó. Aqui, o item elaborado, ele tem como ponto fundamental esse ponto calculado teoricamente. Ele vai ter uma chance de acerto de aproximadamente 55%, para quem tiver um grau de dificuldade, uma proficiência de aproximadamente aqui, ó, 560 de proficiência, comparado com aqueles alunos de 2009. Vamos supor que eu tenha uma proficiência maior que aqueles alunos, certo? Então, eu sou um pouco mais habilidoso para isso, com uma proficiência maior. Então, qual é o meu grau? O meu grau calculado é de 550. E isso eu tenho uma chance de acertar a questão em 55%, ok? Com um chute de aproximadamente aqui uns 12%, certo? Quer dizer, eu poderia acertar essa questão com mais ou menos 12% de chance só no chute.
eu posso, usando a minha proeficiência, com 55%. Mas um determinado candidato, chamado candidato A, ele conseguiu acertar com uma chance de quanto? De 85%. Ok? Com uma proeficiência de quase 650 pontos ali. Então significa que ele tem uma habilidade, uma competência e uma proficiência maior do que o previsto teoricamente, certo? Isso é bom ou não é? Ótimo. Ele mostrou uma proficiência maior do que o valor médio, que é de 500, certo? De 2009. O calculado, teoricamente, que dava em torno de 560 mais ou menos, ele mostrou aqui 650. Entendeu? Aí o que é feito com isso? Ele é comparado com as demais questões. Porque só isso sozinho não mostra muita coisa. Ele mostra naquela questão, que tinha uma chance de acertar onde? No chute. Não tinha uma chance de acertar no chute? Aproximadamente 12% de chance de acertar no chute. Então, se ele tinha uma chance de acertar no chute, a questão, o fato de ele ter acertado não significa que ele tem essa proficiência. Ela depende de todo um contexto de correlação com as demais questões. Certo? Então, em cima disso, é estabelecido qual é a proficiência do participante ali. Tá? Não é uma situação fácil, eu falei para vocês. Tá? A matemática é uma coisa complexa. Aqui eu tenho a equação que utiliza isso nessa proficiência. Ó. Essa equação aqui. Ó. Tá? É uma equação que vocês nunca viram no ensino médio, porque ela não pertence, tá, okay, à matemática do ensino médio. Aqui mostra a probabilidade, levando em consideração o parâmetro A, tá, ok? Que é a discriminação, o B, tá, ok? Que é a dificuldade, e o C, que é o acerto em chute. Tá, ok? Aqui, ó, repara que na probabilidade, já aparece a probabilidade de acerto no chute aqui logo no começo. Mesmo que isso aqui dê 0, ele tem uma chance de acertar no chute. Sempre vai ter uma probabilidade de acertar no chute. Nesse caso aqui foi de 0,12, ou seja, aproximadamente 12%. Existe. Ok? Então, nunca deixe uma questão em branco no Enem, tá? Porque isso acontece se deixar uma questão em branco? Você não mostrou habilidade nenhuma. Competência nenhuma. E errou a questão. Agora, e se eu chutar? Tá, acertei no chute lá. Mas, e se eu não acertei no chute? Tá, mas o que você marcou? Às vezes teu chute não foi um chute tão mal dado. É aquela história, eu não sou bom de chutar pro gol, por exemplo, certo? Mas eu sei para que lado é o gol, né? Já é uma coisa importante, não é? Não é? Se eu vou chutar pro gol, é bom saber que lado é o gol que eu tenho que chutar. Tem jogador que chuta pro lado errado, não tem? Tem? Não tem gol contra? Ou não existe gol contra? Ah, tá vendo como é que tem gente que chuta pro lado errado? Certo? Então, se eu vou chutar e não sou tão bom em chutar, tudo bem. Posso não ter habilidade de acertar lá naquele ângulo entre o travessão e a trave, né? Certo? Posso não ter essa capacidade. Mas, pelo menos, vou chutar do lado do gol. Certo? Vai fazer que nem um jogador de um time regional aqui, né? Na final, né? No final não, na semifinal, né? Chutou na trave, né? Outro chuta fora, né? Então, a gente tem que ter habilidade. Apesar de eu não ter uma boa habilidade de chute para o gol, eu sei para que lado é o gol. Então, eu mostro isso. Então, na hora que eu vou chutar lá uma alternativa, eu vou olhar elas e dentro da pouca coisa que eu tenho, eu ainda consigo marcar uma mais provável. Não é a resposta correta, mas eu consegui demonstrar uma certa habilidade das que eu marquei. Não foi um chute ao acaso puro. Entendeu? Então, isso acaba aparecendo na questão. No padrão de respostas que eu assinalei. Entendeu? Posso ter chegado bem perto, posso ter confundido uma pequena coisa naquela questão. Tá? Então, isso é mensurado, ela aparece nesses elementos que estão todos presentes aqui. Ó. No final, o que vai aparecer do item aqui? Essa medida θ aqui. Ó. Essa medida θ que é a medida do que o participante vai ter aqui. Nesse caso, por exemplo, aqui, foi em torno de 650. Para obter esse valor de θ aqui, que é um expoente dessa exponencial, a gente calcula matematicamente um logaritmo. Então, a função que determina a pontuação que cada participante faz de um item, ele é calculado a partir de uma função logarítmica, certo? E a partir dela, com esses parâmetros, você consegue calcular a pontuação. E em cima disso, depois é calculado dentro de uma correlação com todas as outras questões. Aí é dada a pontuação final. Tá?
Não se preocupem tanto com a questão matemática, porque primeiro ela não é feita por pessoas, é feita por computador, certo? Para diminuir o quê? O erro. É um modelo matemático muito já estudado na literatura acadêmica, científica. Tá? Já tem aí desde 52 até agora tem sido elaborado e melhorado, aperfeiçoado. É utilizado em vários países do mundo. Por exemplo, os Estados Unidos, ele utiliza em 7 exames nacionais lá, feitos por ano. Lá nós temos um Enem por ano aqui, né? Lá existem 7. Tá? Para você ter uma ideia de como é. O banco de itens que eles têm lá é de milhões de questões. Milhões de itens. Milhões de itens, para ter uma ideia. Que eles acumularam ao longo de vários anos para poder aplicar o sistema. Certo? E tem sido bastante eficiente, onde tem sido usado. Diminui, pelo menos, algumas discrepâncias que acontecem, como eu falei, de questões, de você acertar 6 questões, acertar 6 questões, e no final os dois tiraram a mesma pontuação. Mesmo que não tenha acertado questões fáceis ou tenha acertado só as questões difíceis. Opa, essa discrepância, ela complica a análise do quanto é a proficiência daquelas pessoas. Tá? Então, como eu falei para vocês, qualquer participante, ele tem a medida e as questões que ele acerta comparado com uma referência que eu falei para vocês, de 500 pontos, que foi a referência utilizada lá em 2009. E aí, esses participantes, eles são mais proficientes ou menos proficientes do que essa referência aqui? Por exemplo, o participante A, nessa régua aqui, ele conseguiu uma proficiência capaz de acertar quais questões? Ó, o participante A, ele conseguiu uma proficiência capaz de acertar quais questões? Numa tabela aqui. Vamos supor que eu tenha uma tabela aqui de quais questões? De 1, 34, 45, 12, 16, 19, 35. Não está em ordem, por quê? Porque cada questão tem uma dificuldade diferente. Cada questão cobra uma proficiência diferente. Por exemplo, a questão 1 cobra uma proficiência baixa, tá vendo? A questão 19 cobra uma proficiência alta naquela prova, certo? Esse participante A, ele tem a probabilidade de acertar quais questões? A 16, a 12, a 45, a 34 e a 1. Ou seja, todas as questões que estão abaixo da proficiência dele, ele tem a competência, a habilidade e a proficiência, então, portanto, de acertar ela, certo? Significa que ele vai acertar? Não, existe uma pequena chance dele errar, mas existe assim. E o participante B, ele acertaria qual? Quais questões aqui? A 34 e a 1. Ele poderia acertar a questão 45? Com pouca probabilidade. A questão 35? Com menos probabilidade ainda. Mas não é impossível. Tá? Então, quando é feita essa mensuração, essa medida, leva-se em consideração o que você pode acertar e o que você, de fato, acertou. E aí, em cima disso, é calculado a pontuação geral. Ok? O modelo matemático pensa nisso. Por isso que vocês, quando forem responder a prova, não fiquem preocupados com outros fazendo a prova, ou com qualquer outro. Não existe concorrência. Aí é uma coisa interessante. Não existe concorrência na prova do Enem. Existe uma avaliação sua, só sua. É você só que está sendo avaliado. Não é como um vestibular, que você fica preocupado com a concorrência, um pontozinho a mais que o outro fez, ele pode entrar e você não pode entrar. Uma questãozinha a mais que ele acertou. Que não, no Enem não é assim. No Enem não é pelo número de questões acertadas, mas é pela coerência do que você acertou. E aí você faz a pontuação. Tá? É pensando dessa forma. Então, o que você tem que ser? Primeiramente, fidedigno com aquilo que você sabe. Ser correto com isso. Usar as suas habilidades. Tá? Porque isso está sendo cobrado. Tá? Segundo, se você for chutar, olhe, dê uma lida. Existe uma chance de você acertar com chute mesmo. E essa chance, quanto mais você conseguir melhorar o teu chute, dentro das habilidades que você tem, mais pontuação você vai fazer. E isso vai ser percebido ali na coerência total da prova. Certo, pessoal?